E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal Astro Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética sob uma perspectiva libertária. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um argumento de um seguidor meu do Getter, por isso que eu falo, segue no Getter, que geralmente pode sair alguma ideia de vídeo de lá ou não, no caso saiu, que é o Vitor Calisto, um salve pra ele, valeu pelo que você falou aí, gerou um vídeo, então legal, tem uma pauta aí. Então, mas antes de entrar no assunto, e também naquele ritual padrão, curta, comenta, compartilha, se inscreve. Vocês sabem, né? Checa o sininho, segue nas redes sociais, porque eu falo. Segue nas redes sociais, aí o pessoal não segue. Aí o Victor seguiu. Tô fazendo um vídeo pra responder uma coisa que ele falou. Olha só que legal. Então, tô dando moral pra quem me dá moral. Mas assim, antes de entrar no assunto, quero fazer meio que uma errata aqui, um pedido de desculpa. Eu tenho falado que no dia 20 de dezembro, basicamente, eu vou entrar de férias e ficar até o dia 6, mais ou menos. Acontece que não vai rolar porque, bom, eu ainda estou terminando a parte de pesquisa que eu precisava fazer para poder produzir os vídeos que eu quero produzir. Meio que uma série da crise de 29, nessa pegada. Não vai dar tempo, então eu vou jogar isso pro dia 27, porque eu preciso dar um tempo para poder editar e tudo mais. Então vai ficar pro dia 27, então vai ficar para depois do Natal. Ao longo da semana do Natal aí eu vejo o que eu vou colocando de vídeo, sei lá, ou talvez eu já grave alguma coisa, comece, enfim. Mas por enquanto a nova data é dia 27. Então esse vídeo está saindo na segunda-feira, no dia 20, vou soltar ele no dia 20. Está sendo gravado no domingo, né? Mas vai pro canal para vocês verem no dia 20, segunda-feira, que era o dia que eu falei que ia começar a sair a série, então não vai sair, então desculpa aí para quem tava esperando, mas enfim. Vamos lá. Feita essa meia-culpa aí, que eu quero discutir aqui é basicamente um post que eu fiz no Getter. E o Vitor Calisto deu a resposta. O que eu defendi basicamente no post do Getter? Falando que, pra mim, políticos são basicamente como baratas, que eu olho pra ele com o mesmo nojo, com o mesmo desprezo, com o mesmo asco que eu tenho de uma barata. Eu sinto como se aquilo não devesse existir, sabe, na face da terra. Tipo, mas barata tem uma função nas coisas. Pra você ver, até uma barata tem uma função na sociedade, assim, na cadeia alimentar, no funcionamento do planeta, e o político não tem. Então, o político é mais inútil do que uma barata, basicamente. Embora eu tenha o mesmo asco que eu tenho pelos dois. E aí ele respondeu dizendo que, basicamente, o seguinte, palavras dele aqui. Eu defendo que toda frente de batalha é válida contra o Estado, gradualismo, brutalismo, agorismo, usando meios éticos e antiéticos. Afinal, se o Estado sempre usa meios antiéticos, por que deveríamos nós nos abster dele? Então, vou pegar essa primeira parte aqui para responder o argumento do Victor. Vamos lá. Gradualismo, assim, vamos definir aqui os termos. O que é o gradualismo, basicamente? A ideia de você usar brechas no Estado, basicamente, ou seja, você usar políticos de maneira geral, geralmente é isso, para você colocar gente ali dentro e essas pessoas votarem e minimizar a estratégia de contenção de danos do Estado. Vamos lá, eu tenho alguns pontos em relação a isso. Essa estratégia, de maneira geral, eu discordo, mas eu tenho algum ponto que eu gostaria que alguém que fosse falar sobre isso respondesse, porque eu vou deixar claro aqui, eu não estou defendendo a estratégia de voto como um meio para acabar com o Estado, deixando claro, para ninguém vir espantalhar o que eu estou querendo dizer. Mas, vamos lá, vamos fazer um cenário aqui que foi o cenário que aconteceu, que foi o PL das ferrovias que passou essa semana. Esse PL, basicamente, ele dizia o seguinte antes desse PL se aprovar. Não é permitido fazer ferrovias no Brasil. Se você tentar fazer ferrovias no Brasil, você vai pra cadeia, você vai ser preso, você vai ficar lá junto com gente que rouba dinheiro, que assassina, que mata, que pratica estupro. É basicamente isso que a lei dizia antes. Hoje, o que a lei disse depois de ser votada por políticos? Olha, você pode vir fazer ferrovia, beleza? Agora você não é mais tratado como um bandido, um sociopata por fazer uma ferrovia. Você pode construir ferrovia. Então, assim, qual que é o ponto que eu quero colocar aqui para os críticos do gradualismo? E, de novo, deixando claro, eu não estou defendendo o gradualismo. O que eu estou querendo colocar é: como que você consegue resolver isso fora da política? Porque essa lei existe, ela é uma lei política que ela interfere na propriedade privada de indivíduos. E essa lei ela precisa ser revogada. Então, para ela ser revogada, precisa de uns políticos lá, de certa forma. Ou de alguma outra forma, porque, sinceramente, eu realmente não consigo
visualizar uma outra forma, e nesse ponto específico, eu realmente concordo com os gradualistas. Eles têm um bom ponto nesse ponto, e eu nunca vi ninguém respondendo eles. Então, eu estou com essa dúvida genuína, e, de novo, reiterando, eu não estou defendendo o gradualismo como estratégia para acabar com o Estado. Eu estou apenas com uma dúvida genuína. Então, se alguém quiser fazer um vídeo resposta para esse vídeo explicando esse ponto em específico, por favor, faça isso que eu vou lá e, se vacilar, até, sei lá, divulgo o vídeo eu mesmo nas minhas próprias redes sociais. Então, fica o desafio aí pro pessoal libertário, especialmente o pessoal libertário mais purista, em relação a esse ponto. E aí, bom, ele fala do brutalismo. O brutalismo é basicamente a estratégia retórica que eu mais uso aqui. O brutalismo é uma estratégia mais retórica, que é tipo, você não fazer muito floreio no argumento. Tipo, mano, imposto é roubo, acabou, você defende roubo. É mais uma estratégia retórica, vamos colocar. É chamar máfia de Estado de máfia. Eu ia falar Estado de máfia de Estado, mas enfim, vocês já verem como que a coisa do brutalismo já vem natural pra mim. Então, vocês podem ver que é a estratégia que eu mais uso. É político de, como eu chamo político, de vagabundos degenerados ou coisas do tipo, basicamente. Sociopatas, enfim. Sem floreio, basicamente. O argumento sem floreio é tipo, é o que eu faço. O agorismo é basicamente o uso de medidas contra-econômicas para poder combater o Estado. Ou seja, é basicamente você ir no arrepio da lei, no máximo da lei, às vezes até fora da lei, para poder ir contra o Estado. Por exemplo, o que é um exemplo de uma prática agorista libertária? É você comprar uma arma ilegal, do ponto de vista do Estado. Não é ilegal você ter uma arma. Ilegal é o Estado proibir você de ter uma arma. É você contrabandear alguma coisa. É você fazer aquela elisão fiscal que o Estado não gosta. É basicamente isso que é o algoritmo. Também tem a ver um pouco com empreendedorismo. Claro, você, por exemplo, vender sem nota fiscal, vender peer-to-peer, comprar Bitcoin de pessoas, também tem a ver com algoritmo, tá? Só deixando claro. E aí ele fala, usando os meios éticos e antiéticos, o Vitor fala. Aí, qual que é a justificativa dele? Se o Estado usa meios antiéticos, por que a gente não deveria usar também? E aqui a resposta relevante, por causa do exemplo. A gente libertário, a gente meio que tem que ser a virgem no puteiro. Porque, querendo ou não, a gente está propondo uma drástica mudança social, basicamente, que é você sair do modelo. O Estado resolve vários tipos de problemas, supostamente, tá? Não estou entrando no mérito se resolve ou não. Mas o Estado resolve diversos tipos de problemas, fornece diversos tipos de serviço, nós estamos propondo basicamente o seguinte, olha só, tá vendo tudo isso que a humanidade fez ao longo de, sei lá, 4, 5, 6 séculos? Isso aqui tudo tá errado, isso aqui tudo tem que ser jogado na lata do lixo e a gente tem que começar a fazer... Droga, alguém acabou de explodir uma bomba. Enfim, malditos sejam as bombas que explodem no meio de vídeo. Enfim, como eu tava dizendo, não vou cortar isso, até porque eu não sei. E aí, assim, tudo isso aqui que foi feito até agora, isso aqui tudo tá errado, isso aqui foi feito em cima de uma estrutura de agressão, de coerção, de violência. Isso aqui tudo tem que ser abolido e substituído por um novo ordenamento social que é basicamente propriedade privada, aplicada às últimas consequências. Mas por que vocês querem fazer isso? Porque nós temos uma teoria ética que ela não foi refutada e muito provavelmente não vai ser. Entendem como você... Vamos pensar assim, pro afegão médio. Não tenta pensar não como um libertário, mas fora como um não libertário. Como isso soa muito louco, no mínimo. E, honestamente, é que eu sempre tive uma via anarquista forte, mas por isso que eu abracei o libertarianismo rapidinho. Meio que quando eu descobri que, tipo, capitalismo e anarquia era possível, eu falei, opa, peraí, então pode propriedade privada sem Estado? Então pra que eu preciso do Estado? Foi meio que o processo pra eu virar libertário. E assim, qual que é essa questão? A gente tem que ser o exemplo. Então, imagina assim, pensa pra um estatista médio. Você é o cara que quer propor essa mudança cultural. O cara já vai olhar pra você e falar, cara, não sei, hein? Talvez aqui tu tenha sido radical demais, cara. Puta, eu até concordo com você, 70, 75%, esses outros 30, 25%, não. Aí eu acho que você se passou. Agora imagina se você, por exemplo, monta uma milícia armada libertária para poder combater estatista. Tipo, sei lá, vai combater o Estado na base da porrada mesmo, tiro, porrada e bomba. Vamos lançar a bomba aqui agora. Esse cara que tava ali nos 70, 75, fala, opa, calma aí, esses caras são um bando de maluco. Eles estão falando então que o Estado faz violência, que violência é errado, que violência não pode ser usada, e aí eles vão usar violência para poder impor as ideias dele. Isso joga contra, sabe? Percebe? Então por isso que a gente tem que ir no limite da ética.
A ética é o nosso limite, é o nosso limitador. É onde a gente tem que parar. Esse meio de ação é antiético? É. Então, esse meio de ação não pode ser usado. É por isso que eu não defendo o uso da política, porque a política é antiética per si. Então, você não pode usar a política. Embora, voltando para o começo do vídeo lá que eu fiz, peço aí de novo para meus colegas libertários aí do YouTube, me refutem, por favor, no que eu falei no começo, que eu fiz esse pormenor aí em questão do gradualismo, do ponto dos gradualistas. Então, por favor, me refutem os gradualistas também. Eu preciso de argumentos para isso. Eu realmente não consigo pensar em algo. Então, por isso que eu falo, você usar de meios antiéticos para combater o Estado, e assim, eu não estou falando de usar meios que o Estado considera criminosos, estou falando de usar meios criminosos de fato, por exemplo. O exemplo que eu dei, luta armada contra o Estado. Não, isso não vai pegar bem para um movimento que ele prega o não uso de violência, exceto violência defensiva, no caso. Ah, mas aí o Estado pratica violência, então, portanto, você não pode... Um agente do Estado não pode argumentar que ele não pode sofrer violência. Beleza. Pela teoria libertária, você até consegue justificar isso. Você consegue... um exemplo aqui que dá para fazer. Lá na época lá do grande evento de 2020, no Texas, uma galera tentou fechar comércios. O que aconteceu? 2 fucking Marines com 2 fucking fuzis ficaram na porta de uma barbearia que eles cortavam o cabelo e falando: "You shall not pass". Basicamente, você não vai entrar. E aí, o que aconteceu? O agente público que foi tentar entrar, se ele forçasse passagem, meio que tipo assim: Marine, fuzil aqui, fuzil aqui. Vocês entendem o que aconteceu. Então ele meio que deu uma regada bem forte, bem grande. Então, assim, isso é uma forma de você, vamos colocar assim, usar um meio paramilitar, uma força militar privada, vamos colocar assim, que não era estatal, aqueles caras, né? Pra você usar pra defesa, não pra ataque, entende? É você falar, ó, sei lá, eu contratei um segurança que a função do segurança é impedir que meu comércio seja fechado porque algum político quer fechar por causa do grande evento de 2020. Beleza, isso é um meio ético. Agora, você sair caçando político, essas coisas, não, isso é antiético. Isso não pode ser feito, não pode ser justificável e vai soar muito mal pro afegão médio, que no fundo é o cara que a gente quer trazer pro ancapismo, porque, mano... Por que eu faço vídeos, basicamente? Porque eu quero convencer as pessoas de que imposto é roubo, o Estado é uma gangue. Então, elas precisam entender que imposto é roubo, que o Estado é uma gangue, e precisam entender e falar, olha só, realmente, imposto é roubo, o Estado é uma gangue, então, portanto, o cara está certo, a gente tem que abolir o Estado mesmo. Quanto mais pessoas entenderem isso, a tendência da gente chegar no nosso amado, sonhado e desejado e razão dos nossos sonhos molhados ancapistão é maior. A questão é que a gente precisa acelerar esse processo. E, na minha visão, você usar violência é você desacelerar esse processo. Então, não é o melhor caminho, vamos colocar assim, e talvez e até contraproducente, assim como também a política é contraproducente. Aí ele coloca aqui, até porque não vejo as estratégias como sendo... Droga de sim, aqui aparece do nada na frente. Enfim, continuando. Até porque não vejo as estratégias como sendo mutuamente excludentes. Nada impede você de votar no menos pior e de comprar Bitcoin no mesmo dia até. Vamos lá, vamos pegar essa questão do voto no menos pior... E me colocando de exemplo na mesa aqui. Eu fui um cara que acreditei nessa tese do voto do menos pior em 2018. Votei no Bolsonaro, isso aqui é público fato notório. Eu já falei várias vezes que eu votei no Bolsonaro em 2018. E também já falei várias vezes também que eu vou fazer uma live churrascando o meu título de eleitor. Podem me cobrar na época da eleição. No dia do primeiro turno eu vou churrascar o meu título de eleitor. Podem cobrar. Vai ter live fazendo isso. E aí assim, beleza, eu acreditei nisso. Falei, beleza. Tá, o Bolsonaro talvez ele não seja o cara mais alinhado com a ética libertária, né? Ele tem uns errinhos ali, Paulo Guedes talvez seja uma coisa meio estranha. Beleza, eu vou votar nesse cara aí. Tomei. Lei 13979, Lei 14019, que eu tenho um vídeo sobre as duas, eu vou deixar o link na descrição, o vídeo do Rumble. O cara que ele colocou no STF, o Cássio Nunes Marques, ele votou pra deixar o Lula rico, vídeo na descrição, o Lula tá rico, babaca. Ele votou depois, para poder soltar o Lula, eu ainda não fiz vídeo sobre isso, mas enfim, depois eu faço. Aliás, na verdade, para ele soltar o Lula já foi há mais tempo. A ordem foi. Primeiro ele voltou para soltar o Lula, depois ele voltou para deixar o Lula rico, aí tem um vídeo na descrição, vocês checam. E aí agora ele voltou para poder tirar a delação do Palocci do Lula, que é implicar o Lula, basicamente. Então,
o Bolsonaro colocou um cara que diretamente beneficiou o Lula em 3 oportunidades diferentes. Inclusive, no processo para poder inocentar o Lula, o voto dele foi o terceiro. Foi 3-2 e o voto dele foi o voto de desempate. Tava 2-2, ele poderia jogar, tipo assim, não, o Lula não vai ser inocentado versus o Lula vai ser inocentado. Ele votou pro Lula ser inocentado. Então, o cara do Bolsonaro, ele basicamente inocentou o Lula em 3 oportunidades. E se o Lula é candidato hoje, agradeça ao Bolsonaro. Eu falo, a melhor chapa em 2022 era Bolsa ou Lula. Ou sei lá, Lula Bolsa, não sei. O que você prefere? Lula presidente, Bolsonaro vice? Ou Bolsonaro presidente, Lula vice? Deixa aí nos comentários. Era a melhor chapa possível. Que aí ia pacificar o gado ia ficar empolvorosa. Meu Deus, ia ser tanta gadice que ia transcender. E aí, assim, se vacilar, ia ter uns 90% dos votos ainda essa chapa. Então, essa ideia de você votar no menos pior, o que você está fazendo? Você está garantindo que o mínimo possível de agressão ocorra. A questão é, quando você vota num político, primeiro você não tem nenhuma garantia, absolutamente nenhuma garantia, não tem nenhum contrato assinado, nada, dizendo que ele vai fazer aquilo que ele disse que ele vai fazer. Inclusive, o Bolsonaro disse que ia fazer um monte de coisa e está fazendo exatamente o oposto do que ele disse que ia fazer. Inclusive, por exemplo, falar de que é contra a vacinação obrigatória, mas na Lei 13.979 tem vacinação obrigatória entre as coisas que o Estado pode fazer com você. Então, bom, políticos são mentirosos profissionais. Essa é basicamente a lição aqui. E assim, o que acontece? Você coloca o menos pior, o menor grau possível de agressão. Ao longo do tempo, não há nada que freie esse menor nível de agressão de virar aquele, pelo menos, igual nível de agressão o qual que você estava analisando do outro candidato, que, esse candidato aqui vai fazer mais agressão, esse aqui vai fazer menos. Então eu vou votar nesse aqui porque esse aqui vai fazer menos agressão. Só que ao longo do tempo, como é um incentivo do jogo da política, do jogo democrático, o político ele vai se tornar o mais agressivo possível, porque com isso ele ganha mais votos. Como que o Bolsonaro está fazendo isso? Auxílio Brasil, uma política de compra de voto, basicamente. Bolsa Enzo para poder agradar a mãe solteira. É isso, basicamente. Se vocês quiserem mais detalhes sobre as políticas assistencialistas do Bolsonaro, vou deixar um vídeo aqui na descrição de uma conversa que teve o Wagner Herzog e o Guilherme Baracho no canal Historiador Libertário. Salve pros dois, são muito foda. Já tive algumas vezes lá em alguns vídeos. Spoiler, até a gente já tá combinando ali nos grupos aí para fazer mais umas lives aí depois do Natal. Então, já tô spoilando aí. Desculpa aí, pessoal, se não podia falar, mas spoilei. Enfim, agora já foi. Enfim, espero que vocês tenham entendido esse ponto. Ou seja, o grau de agressão aqui e o grau de agressão aqui. Vou votar nesse aqui porque esse aqui tá aqui. Qual que é o incentivo para esse aqui chegar aqui? Todo o incentivo do mundo. Todo o incentivo do mundo. Aconteceu isso com o Bolsonaro, acontece isso com literalmente qualquer político. Bom, seguindo aqui o argumento que ele faz. É lógico que algumas estratégias são mais efetivas que outras, mas pouco resultado na direção certa é melhor do que nada, ou ainda algum resultado na direção errada. De novo, qual que é a garantia? Que esse pouco resultado na direção certa vai dar alguma coisa. Por exemplo, vamos ser justos aqui com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro assinou a lei da liberdade econômica, que é uma lei que basicamente acaba com máfia de alvará. Porra, uma puta lei boa, muito boa. Mas ao mesmo tempo que o Bolsonaro acabou com a lei de alvará, ele assinou a lei que garante que você possa ser fechado o seu comércio por causa do grande evento de 2020. O Alexandre Frota pode ir na porta do seu comércio com a polícia e fechar o seu comércio, inclusive lacrando a porta dele, soldando a porta dele com solda, com uma equipe do Estado soldando o negócio. E adiantou alguma coisa? A lei de alvará? Sendo que o Estado simplesmente fecha o seu comércio por algum outro motivo? Você ganhou uma permissão do Estado para poder não usar o papelzinho dele para você abrir seu negócio. Mas na prática ele ainda controla você, ele ainda escraviza você, ele ainda manda em você. Adiantou alguma coisa? É essa a pergunta que você tem que se fazer sempre. Se você for pensar, mas vamos votar no menos pior. Não, não adianta. De qualquer maneira, o problema do jogo do Estado é que o jogo do Estado é um jogo viciado na qual o apostador, no caso, quem dá as cartas, que é o Estado, ele sempre vence. E quando você vai jogar um jogo viciado, a solução não é você tentar mudar as regras do jogo viciado. A solução é você simplesmente queimar o jogo e impedir as outras pessoas de jogarem. Basicamente, você convencer as pessoas pacificamente, falar, olha só, esse jogo é viciado, esse jogo não deve ser jogado. Esse é o jogo da política. É isso que precisa ser entendido pelos gradualistas que não entendem, embora, de novo, voltando lá. Me refutem no que eu disse no começo do vídeo, lá pelos 5, 6 minutos. Enfim, você poderia, seguindo aqui com o argumento do Vitor, você poderia afirmar que o custo-benefício não é relevante, mas isso é de cada um. Não tem como precificar isso de forma unânime, uma vez que a informação está distribuída na sociedade. De fato, e isso aqui joga contra esse argumento, não a favor, na verdade. Vamos explicar por quê.
de fato o conhecimento está disperso na sociedade. Isso é a tese de doutorado a tese de Nobel do Hayek, que ele ganhou o Nobel por causa disso. E não sou eu que vou refutar o Hayek aqui. O Hayek de fato estava certo. Você não tem como colocar conhecimento na cabeça de um político para ele fazer a coisa certa. Isso exatamente joga contra os gradualistas, porque você não tem como saber que, mesmo que você dê várias informações e você dê vários suportes, como por exemplo, o Rafael está fazendo o Gabinete da Liberdade lá, dando vários suportes para vários políticos para poder fazer várias coisas. Não tem como saber se aquela coisa que está sendo feita, ela é realmente a melhor para ser feita, em termos de, vamos colocar nos termos que o Rafael usa, de avançar as ideias da liberdade, vamos colocar assim. Porque, justamente, a informação está distribuída na sociedade, você não tem como saber aquilo. E assim, sobre o custo-benefício não é relevante, de fato não é, porque o que basicamente o Rafael está fazendo? Qual que é a estratégia dele? Eu não vou entrar em juízo de valor se a estratégia dele é certa, é ética ou não, só estou escrevendo a estratégia dele. A estratégia dele é: vamos fazer campanha, vamos eleger um bando de políticos, depois que esses políticos forem eleitos, nós vamos dar suporte para eles através do Gabinete da Liberdade, vamos fazer tuitaço para poder forçar político a mudar voto, etc, 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 e vamos dar suporte para jurídico, financeiro, tudo mais, consultoria, para esses caras fazer uma grande máquina de eleger candidatos liberais, libertários, basicamente. Ele coloca liberal e libertário como a mesma coisa, enfim, é mais um erro de rigor do Rafa, mas enfim, o vídeo não é para criticar o Rafa. Qual que é o problema aqui? Primeiro, fuga de cérebros. Você vai começar a colocar gente que poderia estar empreendendo, poderia estar fazendo outras coisas, outras atividades, e você começa a colocar essas pessoas para basicamente discutir economia com Ciro Gomes, que é um analfabeto em economia, ou, sei lá, discutir com um cara do PSOL, que não entende absolutamente nada de nada, exceto de esquerdismo, feminismo e fumar maconha. E aí você coloca essas pessoas que são inteligentes, evidentemente, eu não estou dizendo que na média assim, intelectual, os candidatos que o Hyde elege, eles são muito mais inteligentes do que os outros, é só você ver o Van Hatten, o Gilson Marques, a galera meio que a patota ali do novo ali que ele elegeu, não aquela galera que se vendeu durante o grande evento de 2020, mas a galera que se manteve consistente nas ideias. Você vê que esse pessoal é muito mais inteligente, os discursos do Van Hatten são muito bons em termos de defesa de ideias, assim, lógico, ele é um liberal, as ideias que ele defende estão erradas, mas pelo menos ele tem uma boa capacidade de retórica, isso que eu tô querendo colocar. Então, esses caras são melhores na média. Só que assim, será que a gente realmente precisava de um Van Hatten deputado? Ele não poderia ser, sei lá, um empresário, alguma coisa, fazer outra coisa? Um exemplo, o Fowler, por exemplo. O Fowler não se candidatou a porcaria nenhuma e nem pretende. Ele tem claro, a Câmara Libertária de Arbitragem. Ele fundou uma empresa de justiça privada no Brasil e está empreendendo nisso. Será que não seria melhor? Ele vende camisa, por exemplo. É uma outra coisa. Uma das coisas que eu pretendo fazer com o canal futuramente é também fazer meio que minha lojinha. Ajudar minha mãe também, né? Porque minha mãe faz bordado e aí eu faço umas camisas... Ela faz, na verdade. Eu só vou vender. Faço umas camisas com logo aí do canal, bordado, alguma coisa, e entregar pra gurizada Ancap aí. Pra quem realmente for fã do canal aí, vestir minhas cores aí, seria legal. Ter o logo do canal aí, Libertário 013, Imposto é Roubo. Levar o Libertário Caissara aí daqui de São Vicente pra mais lugares, entendeu? É uma coisa. Eu vou me candidatar algum dia? Não, eu jamais vou me candidatar. E se por algum acaso, por algum motivo, por alguma loucura da minha mente, eu não esteja em plena condição mental de sanidade, eu me candidatar, não votem em mim. E me lembrem disso também. Mas enfim, jamais vou me candidatar. Então assim, espero que tenha ficado claro. Esse vídeo já ficou bem longo, mas enfim, tem bastante pontos ali que dá pra pegar de maneira geral. É uma discussão mais interna, vamos colocar assim, entre libertários, né? Que é tipo assim, qual que é a melhor estratégia que a gente vai usar para poder chegar no nosso amado Ancapistão. Mais um vídeo de público interno. E de novo, dando moral para quem me dá moral. Valeu aí, Vitor, pelo comentário. Afinal, rendeu um vídeo e bem grande, quase 25 minutos aí. E de novo, me segue lá no Getter, porque sei lá, de repente você faz algum comentário lá, eu olho para aquilo e falo, tá, isso aqui eu vou responder em vídeo porque eu acho que vale melhor. Então foi o caso do comentário dele, que eu falei, vou responder em vídeo, tá com preguiça de digitar. E aqui o alcance é um pouquinho maior, então me ajuda a aumentar o alcance no Getter. Me sigam no Getter. Então é isso aí, cheque os links na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.